Olá, amigos do NERJ, amigos do Segue a Jesus. Estamos aqui para mais um dia do nosso vídeo, do nosso comentário evangélico. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e eu que vou conduzir o comentário do dia de hoje. Sempre antes pedindo para que Deus, Jesus, a espiritualidade superior nos envolva em muita luz, paz, amor e bênçãos, para que possamos entrar num estado de tranquilidade, serenidade, muita calma, muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio, para que possamos ter um dia, uma semana mais tranquilos, para que possamos conduzir as nossas atividades diárias da melhor forma. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, para iniciar o vídeo de hoje, eu vou contar uma breve historinha que talvez eu tenha contado nos vídeos anteriores. E se eu for repetitivo, me perdoem, mas essa história é sempre bom lembrar para a gente desenvolver o assunto, tá? Diz uma fábula, uma história, que a floresta onde os animais viviam estava pegando fogo. Um grande incêndio de grandes proporções, que ninguém sabia como tinha surgido, quem tinha causado, e aí o fogo começou a se alastrar. Aí os animais, né, todos que faziam parte daquele ecossistema, se reuniram para debater, para discutir o que fazer, o que estava acontecendo, como poderiam agir, procedimentos, reuniões e tal. E todos ali debatendo, conversando, mas esse fogo, a situação está grave, a coisa está complicada, daqui a pouco não vai sobrar nada, e o fogo só aumentando, só aumentando. Nisto, eles perceberam que um beija-flor ficava indo e voltando, ficava voando, né? Indo e voltando, indo e voltando. Aí eles perceberam que o beija-flor ia lá no lago, pegava um pouco de água com o biquinho, né, bico pequeno do beija-flor, voava e levava até onde estava o incêndio, onde estava acontecendo aquele fogaréu, né? E aí eles ficaram observando e o beija-flor ia e vinha e ficava fazendo esse trajeto. Aí um dos animais, né, de toda aquela cúpula, né, que estavam se reunidas, parou o beija-flor por um instante e perguntou para ele: Beija-flor, o que você está fazendo? Estou pegando água, estou indo e voltando, né? Estou tentando. Aí um dos animais falaram assim: mas você não vê que você fazendo isso não adianta nada, não resolve nada? Olha o tamanho do fogo e você aí levando uma quantidade minúscula, insignificante de água. Aí que o beija-flor responde muito calmamente e com uma resignação: eu estou fazendo a minha parte. Ou seja, moral da história, o beija-flor só podia fazer aquilo que lhe era inerente da condição dele. Ele não tinha nenhuma condição de fazer milagres, de resolver a situação, ou de ficar... Ele não queria ficar perdendo tempo, de ficar lá imaginando, de ficar lá debatendo, e fica, e fala, e tal. Ele foi lá, pôs a mão na massa e fez a parte dele, né? E ele respondeu lá para quem o perguntou e falou: eu estou fazendo o que eu posso, a minha parte, mesmo que minúscula, mesmo que a seus olhos seja insignificante, seja quase que nada, mas ele estava fazendo aquilo que ele podia, aquilo que lhe era da sua alçada. Para nossa realidade, nós, os humanos, quantas vezes, isso é muito frequente, para não falar que isso é corriqueiro, faz parte do nosso dia a dia, que nós, na nossa angústia de querer salvar o mundo, nós temos um complexo de Messias inconsciente, sei lá, movido por culpas que a gente carrega de encarnações, que a gente leva, tem aquela coisa que a gente quer levar o mundo nas costas, tudo e todos nas costas, como sendo a nossa responsabilidade, o nosso dever, sabe, salvar a humanidade, enfim. Então nós entramos num estado de ansiedade, de angústia, de impotência, de tristeza, de que a gente quer fazer um monte de coisa, tem um monte de ideal nobre, tem boa vontade, nós temos boa índole, apesar de todas as nossas imperfeições, nós somos pessoas boas, do bem, via de regra, a maioria, vamos dizer assim. E nós ficamos querendo
sabe, na posição lá da história que eu contei, ou nós queremos ficar controlando e gerenciando o que cada um deve fazer, faz isso, faz aquilo, leva para cá, leva para lá, querendo ser o gerente das pessoas, nós não queremos ser o dono da humanidade, isso seria muita pretensão. A gente só quer ser apenas o gerente, ficar, sabe, delegando, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, não sei o que tal. Ou seja, o quanto que a nossa vida poderia ser muito mais leve, isso a gente tem falado, né, nos vídeos, de uma forma ou de outra, abordando um assunto aqui e ali, mas a essência é a mesma. Nós, como discípulos do Cristo, da doutrina cristã que nós seguimos, acima de tudo, nós somos discípulos de Deus, porque independe de religião. Religião é um rótulo humano. Né? Nós aqui somos a doutrina espírita cristã. Tem as religiões cristãs, mas tem as religiões não cristãs. E tem as pessoas que não têm religião nenhuma. E que são boas, e que são... A religião não é um fator de você ser uma pessoa boa ou não. Se você vai ganhar um lugar no céu, entre aspas, ou não. É a tua essência, é a tua moral, é o teu caráter, são seus valores que vão te colocar como um discípulo de Deus ou não. Ou seja, um instrumento do bem na terra. Mesmo que seja como aquele beija-flor, que faz a sua parte diminuta, mas faz. Então, nós, consciente ou inconscientemente, nós adotamos uma postura de que nós somos os responsáveis por tudo e por todos. Nós somos, olha que paradoxo, nós nos consideramos o problema e ao mesmo tempo a solução. Tudo acontece por nossa causa e eu sou a solução de tudo. Olha só que coisa louca, é um pensamento mágico, né, como diz a psicologia, é uma coisa que não tem o menor fundamento racional, mas lá introjetado no nosso inconsciente espiritual e no nosso inconsciente da nossa criança interior, nós assumimos responsabilidades, pressões e cobranças que absolutamente não são nossas. Absolutamente. Nem Jesus, que é o nosso modelo, o Espírito perfeito, que trouxe o que trouxe e fez o que fez, ele não salvou a todos. Na passagem lá da Bíblia, do Novo Testamento, não foi todos que ele curou. Senão ele teria curado, sabe, milhares, centenas ali de uma vez só. Ele faria uma bênção coletiva e todo mundo estaria curado. Não. Ele sabia da necessidade espiritual de cada um, da vontade de cada um de melhorar, de progredir, de se curar, porque ele respeitava o livre-arbítrio, ele respeitava as leis, ele sabia o funcionamento das leis. Então, e nós, na nossa pequenez, carinhosamente falando, nós queremos salvar tudo e a todos, consertar tudo, ser responsável por tudo, e nós carregamos um fardo quase que insuportável. Então agora é inevitável falar do assunto da moda, que é o Covid, a pandemia, porque claro que isso já saturou, mas é o assunto do momento, né? Então nós queremos ser os juízes, até usar essa expressão em outro vídeo, os marronzinhos de Deus, sabe, os de trânsito, né? Que são os funcionários lá da companhia de trânsito, que são apelidados assim, que a gente age como fiscal de Deus, a gente fica multando mentalmente o que o outro faz, deixa de fazer e tal, enfim. Então nós carregamos uma pressão muito grande de querer consertar e solucionar o mundo, e é o que a gente sempre fala, a gente esquece de consertar aquele ser quem nós devemos consertar. Que todos nós sabemos a resposta, somos nós mesmos. Nós só podemos e devemos curar e consertar e melhorar a nós mesmos. Felizmente ou infelizmente, ou os dois, nós não temos o poder de curar e consertar ninguém, nenhuma pessoa, porque nós não temos o poder de violar o livre-arbítrio alheio. Então, qual que é a nossa responsabilidade como os discípulos de Deus, de Jesus, e na nossa atuação como encarnados no nosso dia a dia? Nós somos pessoas que temos as nossas obrigações, empregos, famílias, cônjuges, animais de estimação, atividades na caridade, enfim, todo o nosso pacote de vida. Como que nós podemos ser melhores discípulos? Lembrando a historinha que acabei de falar. O beija-flor nos deu a dica, nos deu a solução. É simplesmente cair a nossa ficha e pensar no seguinte: para apagar esse incêndio, um incêndio que está acontecendo aí, simbolicamente falando, na nossa sociedade, no nosso planeta, na nossa vida, né? Toda hora tem um incêndio, tem um caos, né? Essa coisa que pinta um apocalipse, essa coisa toda. E nós ficamos no meio de um incêndio sem saber o que fazer. Então,
nessa liçãozinha que eu falei, o que o beija-flor fez? Ele simplesmente falou, o que eu posso fazer? Ele pegava um pouquinho de água que cabia no bico dele e ia tentar lá. Se ia dar certo ou não, se ia funcionar ou não, são outros 500. Ele estava fazendo aquilo da alçada dele, do perímetro de ação dele. E é exatamente isso que nós devemos fazer na nossa vida. Nós não viemos aqui para curar milhares de pessoas, de ser profeta de milhares de pessoas e centenas. Não. Nós viemos ser profetas da nossa própria vida. Ou seja, se nós procurarmos fazer a nossa parte, né, nos melhorarmos como pessoa, procurarmos aprender, evoluir, nos conhecer, melhorar o que precisa ser melhorado, curar o que precisa ser curado, melhorar o que já está bom, né? Essa é a questão. Potencializar e melhorar as virtudes e aos poucos ir consertando os defeitos, né? Ou as não virtudes ainda, porque tudo na essência é virtude. Nós é que ainda estamos desenvolvendo a nossa capacidade espiritual. É aquela história do diamante bruto. O diamante está ali, a gente só precisa ir aparando e burilando para que surja o diamante, né? Mas a essência está ali. Então, vamos procurar nos policiar, o orai e vigiai que Jesus falou, para ver se nós não estamos entrando num piloto automático de comprar evoluções alheias. Jesus falou, não sou eu que estou falando, Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. E várias outras passagens de Jesus, da própria doutrina, que fala da responsabilidade individual. Aí alguém fala, mas é a responsabilidade coletiva? Sim, o coletivo é feito do quê? A humanidade é feita de indivíduos, a coletividade é feita de indivíduos. No Livro dos Espíritos está muito claro ali que eles perguntam, e isso eu já até comentei em outros vídeos. Qual que é a grande, vamos colocar nas minhas palavras, qual que é a grande missão do Espiritismo? Eles poderiam ter escrito poesia e páginas falando, porque não sei o que do Espiritismo que veio lá. E eles falaram, melhorar o indivíduo, singular, indivíduo. Por quê? A humanidade é feita de indivíduo. Atualmente, 7 bilhões e poucos de indivíduos. Imagina se cada um procurasse se melhorar um pouquinho. Muitos já estão fazendo, graças a Deus. Por isso que a humanidade já está passando para um estágio de regeneração, né? Já estava vindo e está nesse processo de expurgo, estão mexendo na panela de pressão. Por isso que, ao nosso ver, está esse caos. Mas nada mais é do que um processo de cura, de reforma. Então, orai e vigiai. Para nós termos o discernimento, se todo o fardo que nós estamos sentindo são realmente coisas nossas, provas nossas, se são questões inerentes ao nosso espírito, à nossa mentalidade, à nossa essência, à nossa vida, ou se nós estamos nos colocando numa posição fantasmática, ou seja, ilusória, e que não faz o menor sentido racional, de querer comandar tudo, de querer ter o controle de tudo, esse síndrome do controle, né? De querer resolver tudo. Por isso que as redes sociais, infelizmente, hoje, é uma arena romana ali, de uma sanguinolência que sempre estão brigando, sempre estão reclamando, sempre estão isso, porque as pessoas se sentem juízes da vida, tá? Então, isso gera muito desgaste, gera muito desgaste inútil para você e para os outros, né? Embates desnecessários. Então, o que Jesus fez? Ele mostrou pelo exemplo, guardadas as infinitas e incomensuráveis proporções, nós devemos fazer o mesmo, tá? Seguir Jesus como modelo, o que é? Jesus tinha e tem condição de salvar a todos, é Jesus, mas assim, nós não temos, nós ainda estamos bem no comecinho, né? A plantinha frágil. Então, nós procuremos fazer o que nos cabe como seres, pelo exemplo, né? Guardadas as infinitas e grandiosas, incomensuráveis proporções, fazer pelo exemplo. Você vai influenciar as outras pessoas, não é martelando na rede social, que hoje é a moda. Não é martelando por coisa no WhatsApp. Tá, pode ajudar, se for uma coisa saudável, se for uma coisa realmente válida, importante, interessante, claro, né? A própria doutrina fala, amai-vos e instruí-vos. Atualizando um pouco, amai-vos e compartilhai-vos, né? Compartilhe, o que é bom tem que ser compartilhado. Mas eu estou dizendo aquela coisa, sabe, aquela martelada diária, aquela
encheção de paciência, aquela coisa que fica, sabe, murro em ponta de faca, que a pessoa fica insistindo, que a pessoa quer provar o ponto de vista, que ela quer, então é textão, é ficar colocando, é ficar, e isso acaba gerando um efeito inverso, né? Então, a melhor forma de nós mostrarmos um novo caminho ou mostrarmos uma nova perspectiva para aqueles que estão à nossa volta é pelo exemplo. Por exemplo, é silenciar quando o outro já estourariam, é manter a calma quando o outro já se desesperariam. É difícil? Claro que é difícil para todos nós. Em nenhum momento eu nunca vou dizer que é fácil, seja para quem for. Mesmo para aquele monge tibetano que já tem um autocontrole maior que o nosso, por exemplo, não é fácil para ele também. Não é fácil para ninguém. Se está no planeta Terra, não é fácil. Tirando os missionários, Jesus e mais meia dúzia aí que a gente conhece, para os outros, sabe, nós pertencemos à humanidade. Então, pelo exemplo, nós nos mostraremos como discípulos. Não é ser puritano, não é tentar ser imaculado ou projetar uma falsa impressão do que você é. Nós temos que ser autênticos, nós temos que ser verdadeiros, nós somos o que somos, com as virtudes ou com defeitos. Nós somos seres emocionais, nós somos uma montanha russa, nós sentimos raiva, nós sentimos estresse, nós sentimos angústias, nós sentimos impaciência, nós sentimos Bom, vocês entenderam. Mas é o que Kardec falou no Evangelho sobre o homem de bem. O homem de bem não é aquele que não tem sentimentos negativos, ou atitudes negativas, ou pensamentos negativos. Não, é aquele que procura fazer um esforço diário para se melhorar, para se conhecer, mesmo que seja milimétrico por dia. Mas ele está com essa predisposição, com essa vontade de buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Ele não tá, o homem de bem é aquele que não fica estagnado, confortável, que nem um porquinho na lama que está... eu sou assim, eu não vou mudar, imagina e tal. Então, o homem de bem, o discípulo do Cristo, é aquele que tem a consciência da sua pequenez, sabe que é um eterno aprendiz da vida e do universo, né, eternamente, mesmo quando a gente atingir a angelitude, nós nunca seremos Deus, o poder criador, tá? Então, quando nós reconhecemos, temos a humildade de reconhecer, bom, eu não sou melhor nem pior que ninguém, cada um tem o seu valor igual, independentemente do que faça, do que tenha, do que realize, isso nos dá uma serenidade. E dada a situação que nós estamos no nosso país, na nossa humanidade, no mundo, a pandemia, não sei o quê, que tantos problemas, ok, o que eu posso fazer? Consertar a situação? Não, ninguém tem esse poder de fazer sozinho. De ser a solução? Ou nós devemos a cada dia pegar a aguinha com o nosso bico e levar, às vezes, para sabe, às vezes uma pessoa só está precisando de uma gota de água, não precisa de um copo inteiro. Apenas uma gota é o suficiente para que desperte uma nova luz, por exemplo, fazendo essa metáfora. Então, nós queremos ser aquela mangueira do bombeiro que vai apagar um incêndio na hora, que vai ser mágico, que vai ser... Mas isso não faz o menor sentido. Jesus nunca pediu isso da gente, a espiritualidade não pede da gente. Encontre a cura do Covid, encontre a vacina, encontre a cura do câncer, você tem que... Não. Tem pessoas que estão preparadas para isso, cientistas, médicos, pesquisadores, cada um na sua área. E mesmo assim, ninguém é melhor ou pior que ninguém, porque um descobriu a cura do câncer e você está desempregado. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, percebe? Nós temos exatamente o mesmo valor. Então, todos os discípulos, todos os encarnados têm exatamente o mesmo valor. Não importa a sua situação social, o que você faça, realize. Então, procuremos ser inteligentes e espertos de canalizar os nossos dons e talentos para contribuir da nossa forma, dar o passo do tamanho da nossa perna para esse incêndio que está acontecendo, esse caos, essa coisa, né, que a gente dramatiza e fala, não sei o que, da humanidade, está tudo ruim e tal, não sei o que. Então, se a nossa floresta está pegando fogo, como eu disse na historinha, ora, em vez de ficar perdendo tempo debatendo e debate, o que fazer, vai lá e faz, sabe? Ou enche o bico da água, veja o tamanho do seu bico e vai ver o que dá para fazer. Mas assim, respeite a sua limitação.
Respeite o que você é, o que você tem. Não queira dar um passo maior que a perna. Não tenha esse complexo de Messias, de salvador da pátria, porque isso é um orgulho também. De querer ser a referência, de querer ser a solução, de querer mostrar para os outros que está certo, de querer mostrar... Não. Ainda há um tempo atrás eu li uma frase que eu achei sensacional, até compartilho, que é assunto até para outro vídeo, mas para finalizar. Que dizem que foi o Leonardo da Vinci que falou essa frase, mas se é ou não é, não faz diferença. Fala assim, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Pense nisso. A simplicidade é o último grau de sofisticação, ou seja, é o topo, é o último nível, é o máximo. Então, tenhamos uma vida simples no sentido de um modo de pensar simples. A vida é simples, muito mais simples do que a gente imagina. Basta consertarmos aqui e aqui. Simplifique a sua vida. Simplifique seu modo de pensar. Não carregue cruzes. Jesus, que foi Jesus, só carregou uma cruz, a dele. Percebe? Ele não carregou 15 cruzes, plural, 15 cruzes. Tinha um monte de cruz que ele poderia carregar, não, ele só carregou uma, que era a dele, naquele momento, o que tem todo o simbolismo, aí é outro assunto e tal. Então, carreguemos a nossa cruz, que já está mais do que suficiente para a nossa encarnação. Sejamos aquele beija-flor que vai molhando, sabe? Façamos a nossa parte com humildade e carreguemos apenas a nossa cruz. Ajudemos os outros a carregarem as deles, na medida do possível. Vamos dar força, coragem, todo o auxílio como irmãos. Mas é a lei, cada um carrega a sua cruz. Nós podemos ajudar, sim, incentivar e fazer a caridade. Mas façamos a nossa parte a cada dia, que essa é a maior ajuda para a humanidade, com certeza. Ok? Obrigado pela atenção. Um bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!